E aí, cabeça pensante, mente fervilhante, a minha pergunta de hoje é: será que todas as questões do Enem você resolve da mesma maneira? Ou dependendo do tipo de questão, você não precisa nem ler o texto? Essa e mais algumas perguntas serão respondidas aqui, então se eu fosse você, eu já deixava o like, porque daqui a pouco você vai entender formas de resolver alguns tipos, não todos os tipos, de questão dentro do Exame Nacional do Ensino Médio. Você não perde por esperar. Yeah! E é isto aí, seres humanos, cabeças pensantes, mentes fervilhantes, seres humanos, seres emenes, seres iminis, sorosomônos. Vamos lá então, a gente vai falar um pouquinho sobre o modo de resolução. Qual é o seu modus operandi? Como é que você opera a hora que você está resolvendo questões do Exame Nacional do Ensino Médio? Muito importante a gente retratar aqui que, ao resolver uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, você tem que perceber o que é que o examinador está pedindo de você. Isso normalmente está lá no site do INEP, lá em outros documentos, você vê lá as matrizes curriculares. Ali tem qual o objetivo que o cara quer quando ele faz uma questão. E este objetivo, esta questão, está onde? No enunciado da questão. Quando você lê o enunciado, você vai entender o que o cara quer. Esse é o objetivo. A hora que você chegar na questão, você vai olhar para o enunciado e aí você vai perceber como que eu resolvo isso. Vamos lá então, para a gente ver isso na prática. Acho que esse é um primeiro ponto que é importante você anotar. Se você quiser esse material, inclusive, eu vou deixar no grupo do Telegram, deixar um PDF com essas anotações das aulas e com as duas questões que nós vamos resolver neste vídeo. E também, obviamente, já deixa o seu like, já falei para ele, falei para deixar o like, já falei, né? Então inscreva-se no canal e ative o nosso tintinábulo, o nosso sininho maravilhoso para você sempre receber as notificações dos vídeos que vão sair daqui. A gente vai fazer uma sequência aí voltado para o Exame Nacional do Ensino Médio. É bom você não perder. Aliás, tem mais uma prova aí que está para acontecer no final do ano, que é a prova do processo de avaliação seriado da UEM. Mas isso é uma questão para depois a gente trabalhar. Então esse material aqui vai estar lá. Então você, primeira coisa, o que é que o candidato está sendo cobrado, certo? O examinador que fez a questão, ele quer uma coisa de você que é o objetivo da questão que está no enunciado. Segundo ponto, então, leia atentamente, depois de ler atentamente, correlacionar o conteúdo, se for claro para você, se você não perceber de que conteúdo que é, não fica queimando pestana à toa, correlacionar o conteúdo com o texto em questão, com o texto da questão, vou colocar, senão vocês vão começar a se confundir, com o texto da questão. Depois, segundo ponto, isso aqui são coisas que eu sempre falo e eu vou repetir, porque a leitura é a base da resolução de qualquer questão. Isso aqui não serve só para português não, hein, moçada? Isso aqui serve principalmente para todas as questões, principalmente para todas as questões. Vamos lá, correlacionar os conteúdos da questão, e aí a relação entre enunciado mais texto alternativo. Por que eu coloquei esse mais, cara? Porque tem que estar nos três. Enunciado não, enunciado. Tem que estar nos três. Aquilo que você assinala na alternativa também tem que estar no enunciado e na questão. Então, por favor, não me assinala a questão sem, não me assinala a alternativa sem que isso esteja associado e vinculado à questão. Bora lá então, só vou dar essa dica mesmo aí, depois a gente anota mais coisas se for necessário. Primeira coisa então, você viu o texto, é a primeira coisa que você vai ler? Não. Dessas três partes que tem na questão, é importante você ler primeiramente o enunciado. Lembrando então, uma questão ela é feita de três partes. A parte do texto, do enunciado e das alternativas. Você sempre lê primeiro o enunciado. Embora migrando do ambiente online para o vocabulário das pessoas fora da rede, essas expressões não são consideradas como características do uso padrão da língua. Por quê? Este aqui, ó, palavras-chave aqui, do que ele está falando? Uso padrão da língua. Uso da língua, uso padrão da língua. O que significa uso padrão? Uso gramatical correto. Mas ele falou que elas não são consideradas como características, como típica da língua padrão. Muito bem, embora migrando do ambiente online para o vocabulário de pessoas fora da rede. É isso que ele está falando, ambiente online, fora da rede,
não tem uma linguagem, não tem uma língua padrão, não obedece a língua padrão. Ah, aqui está. Glossário de expressões. Bicoiteiro, chamar, cruz de voo, fazer. Vou fazer o seguinte, eu vou ler as alternativas agora, não vou ler o texto não. Porque eu já sei que fala de gíria e de língua padrão. De repente, eu posso já entender aqui e perceber. Definem sentimentos e acontecimentos corriqueiros na web. Constituem marcas específicas de uma... Só uma coisa. Sentimento, acontecimentos da web tem a ver com língua padrão, não são considerados características, por quê? Por causa dos sentimentos da web, é por isso que as pessoas não usam língua padrão, porque elas sentem que elas não devem usar. Faz sentido isso? Sério mesmo? Sério mesmo? Isso não faz o menor sentido. Constituem marcas específicas de uma determinada variedade. Variedade linguística, uso padrão, faz sentido. Vamos ver o próximo. Passam a integrar a fala das pessoas em conversas cotidianas. Isso também, né? Isso também tem a ver com o que a gente tem no enunciado. Uso padrão e a quebra do uso padrão. São empregadas por quem... Peraí, cotidiano, vou colocar aqui. E fala. Isso aqui quebra o padrão da língua. São empregadas por quem passa muito tempo nas redes sociais. Olha só, divô é específico? Crush é específico só por quem usa? Não, é específico de um grupo de falantes. Pronto. Muito bem, então esse aqui eu também já descartei já. São empregadas por pessoas que passam muito tempo nas redes sociais. Complementam palavras e expressões já conhecidas do português. Só uma coisa, eu vi crush aqui, cara. Eu vi stalkear, to stalk. Se liga nessa. Isso aqui, gente, por favor. Fazer egípcia também não tem nada a ver com online. Só pra gente reforçar isso aqui, né? Rede social. Complementam palavras e expressões já conhecidas do português. Não são conhecidas do português, né? Isso aqui não está complementando palavras conhecidas. A gíria não tem essa função. Mais uma coisa, o enunciado. Ele perguntou por quê? Por que que elas não estão? Porque elas não estão na rede social? Porque elas complementam? É por isso que elas não estão na norma padrão? Quer dizer, palavras já conhecidas do português que fazem parte da norma padrão, elas viram gírias, elas saem da norma padrão? Não faz sentido, cara. Tipo, percebam que tem algumas coisas que elas absolutamente não fazem sentido. Só uma coisa, o que é que caracteriza uma gíria? O que caracteriza uma gíria, primeiro, ela não está na norma padrão. Segundo, ela é falada por um tipo de grupo social, certo? Então quando eu falo o famoso, como é que foi aquela época lá que a galera, aquela época, tipo, foi agora há pouco, na verdade, 30 anos, a galera 30 a mais, eles eram muito... Deu um trava na minha cabeça. Grunge, cringe. Galera era cringe. Quando se fala em cringe, né, da vergonha alheia, o que a gente tem? A gente tem um determinado grupo de falantes, inclusive bem claro, tipo, apontando outro grupo de falantes. Um grupo mais jovem e um grupo mais velho. Então, seres humanos, a gente tem que tomar muito cuidado que a gíria, ela representa isso. Pronto, você já sabe que é variedade linguística. Porque não são consideradas como características do uso padrão da língua, porque passam a integrar a fala das pessoas em conversas cotidianas. Então quer dizer que elas deixam de ser norma padrão porque elas estão associadas ao jeito que as pessoas falam no dia a dia. Então eu não posso mais falar no dia a dia alguma coisa que esteja na norma padrão. É isso que ele está falando. Depois, são características do uso padrão da língua porque constituem marcas específicas de uma determinada variedade. Quando ele fala marcas específicas, é por isso, eles são específicos, eles não são generalizados. Tudo que é generalizado não pode ser necessariamente fora do padrão. Então existem coisas que seguem a norma padrão e existem coisas que não seguem a norma padrão. Aqui a gente resolveu a questão, letra B, sem ler o texto. Agora, vamos voltar no texto só para a gente confirmar. Gírias nas redes sociais caem na boca do povo, nem adianta fazer egípcia. Entendeu? Veja o glossário com as principais expressões da internet. Principais expressões da internet não significa que são só da internet. Lacrou, biscoiteiro, crush. Quem nunca se deparou com ao menos uma dessas palavras não passa muito tempo nas redes sociais. Do dia para a noite, palavras e frases começaram a definir os sentimentos e acontecimentos. Agora você começa a entender por que ele fala isso naquela alternativa, né? Porque ele colocou isso no texto e aí você se confunde depois
porque você acha que o porque está no texto está na alternativa, mas não estava no enunciado. Está no texto, está na alternativa, no enunciado, e eu vou voltar aqui para vocês. Novamente, outra vez, again de novo. Ó, vocês estão vendo isso aqui, ó, o examinador do candidato quer enunciado mais texto mais alternativa. Tem que estar nos três. Voltando. Aí você tem aqui, e o sucesso desse tour foi parar no vocabulário de muita gente. Ó, parar no vocabulário de muita gente significa não estar, agora eu vou escrever com o mouse, no online. Gente, eu consegui escrever com o mouse, velho! O dialeto não é bem escrever, né, moçada? Mas vocês aceitam, né? O dialeto não se restringe só à web. Nossa, eu não precisava nem ter anotado isso, mas por isso que é importante o conversar com o texto. Não se restringe só à web. O contato constante com palavras no meio ambiente online acaba rompendo a barreira entre o mundo virtual e o mundo real. Quando menos se espera, começamos a repetir em conversas do dia a dia o que aprendemos na internet. Então, eu repito no dia a dia aquilo da internet. Aqui você pega aquele elemento do cotidiano. Perceberam uma coisa importantíssima nessa questão e que vocês têm que estar extremamente atento a isso. Quando eu falo, vou resolver a questão, e essa questão, ela traz para mim um elemento que está no texto e está no enunciado, eu não posso subjugar o examinador. E eu também tenho que ser ligeiro. Tem que estar em 3 lugares. Texto, enunciado e alternativa. Não adianta eu resolver a questão e só porque está no texto já sair assinalando. Não. Vai estar na alternativa, mas você tem que ver se é aquilo que o enunciado está pedindo. Por isso, senhores, que a primeira coisa a ser lida é o enunciado da questão. Vamos continuar. Aí ele colocou aqui, biscoiteiro, chamaram a probleminha, trouxe um glossário para a gente. Não se perca aqui, fique se divertindo. Só uma coisa, de novo, ó, passa o integrar fala das pessoas, ele quer que tenha direta relação com fora do uso padrão, não pode ser do uso padrão. Ficou horrível essa rabisqueira toda? Ficou horrível, mas a sua prova, ela tem que estar mais ou menos horrível assim, porque é sinal que você está pensando, dialogando. Pense escrevendo. Eu vou fazer um vídeo em breve sobre o Reading Storm, que é uma técnica que eu tenho no meu curso de como você pode escrever melhor. Mas isso aí fica para outro vídeo. Vamos lá. Seguindo então a questão, vai ficar um pouquinho extenso o vídeo, mas faz parte da vida. Questão 9. Eu tirei essas questões aqui do PPL, tá? As ruas de calçamento irregular foram feitas de pedras a pé. É a primeira coisa que lê o texto, Hernandes? Não é a primeira coisa, né, queridos? A primeira coisa que a gente lê é o quê? É o enunciado. A resolução da polêmica com a permanência da grafia da palavra para ti revela que a normatização da língua portuguesa, de novo, ó, normatização da língua portuguesa, mas vocês vão perceber que é outra habilidade que ele está cobrando aqui. Não é a mesma coisa. Foi desconsiderado. Então a normatização foi desconsiderada em Paraty, por quê? Cuidado, hein, moçada? Ele colocou 2 questões que elas são semelhantes em seguida. Uma é 8 e outra é a 9. Só que essa daqui, a hora que você olha, conveniência político-partidária, motivação de natureza estética e lúdica, força da tradição e dos sentimentos de pertença, convenção ortográfica no alcance geral, necessidade de sistematização do uso da língua. Cara, muito inteligente o jeito que os caras montam a prova, velho. Porque essas 2 questões, elas são sequenciais. Muito bom isso aqui. Essas 2 questões, elas são sequenciais. Essas 2 questões que a gente está vendo aqui. Esse lance de manter-se falando sobre língua padrão, na questão 8 e na questão 9, na sequência das 2, naquela prova do PPLA de 2020, você trazer uma correlação, um diálogo entre a 8 e a 9, porque elas falam de língua padrão, não significa atenção, não significa que elas estão tratando da mesma coisa. Não é porque só colocou norma padrão no enunciado que é o mesmo conteúdo, que é a mesma habilidade, que é a mesma competência que ele está cobrando. Ele pode estar cobrando competências diferentes, mesmo usando palavras semelhantes. Ele pode, a base do conceito é o mesmo, né? Eu preciso saber o que é norma padrão, eu preciso saber o que está fora da norma padrão. Quando eu penso o que é que está sendo cobrado na questão, a diferença entre as alternativas, o que cada uma das alternativas está pedindo,
Aí eu começo a correlacionar. Por isso, de novo, outra vez, again, vou repetir, repetir, repetir. Você precisa associar enunciado, texto e alternativo. Vamos lá para o texto, então. Pega o marca-texto para ver o texto. As ruas de calçamento irregular foram feitas com pedras de pé de moleque que o casario colonial do Centro Histórico de Paraty, município ao sul do estado do Rio de Janeiro, foram palcos de uma polêmica encerrada há pouco mais de 10 anos. O nome da cidade deveria ser escrito com Y ou com I. Ou de calçamento irregular, tá? Não sei o quê. Nome da cidade, com Y ou com I. É essa. Tudo começou após umas mudanças. Só uma coisa, vocês já perceberam que isso aí é o que está no enunciado da questão, né? Tudo começou após mudanças nas regras ortográficas da língua portuguesa. Regras ortográficas, norma padrão. Isso aqui é sinônimo. Terem determinado a substituição do Y por I em palavras como Paraty. Que então passou a figurar no mapa como Paraty. Revoltados com a alteração, os paratienses se mobilizaram para que o Y retornasse ao seu devido lugar. Vamos pintar isso aqui. Paratienses retornassem ao seu devido lugar. O Y, que é o Y. Nossa, moçada, desculpa, a coordenação tá difícil. O que só ocorreu depois da aprovação de uma lei na Câmara de Vereadores. No caso de Paraty, uma das argumentações em favor do Y teve por base a origem indígena. Foi percebido que existem várias tonalidades para a pronúncia do I para os indígenas, e cada uma delas tem um significado diferente. O Y é o mais próximo da pronúncia que usavam para significar algo como território. E como se Paraty, que significa água que corre, aí o linguista achou por bem utilizar o Y para representar essa pronúncia. Quando foi escrito com Y na primeira vez, significa que é por conta da sonoridade da língua indígena. Representar essa pronúncia é o I dobrado, I longo, I dobrado. Esclarece uma técnica da coordenação de cartografia do IBGE. Muito bem. Olha só, então ele fala assim, a resolução polêmica com permanência da grafia Paraty revela que a normatização da língua portuguesa foi desconsiderado, então está desconsiderado, não, ele não considera aqui, ó, foi desconsiderado. É isso que a gente tem que ver. De novo é uma negação. Atenção a esse tipo de enunciado, hein, moçada? De novo a gente tem uma negação aqui. A conveniência político-partidária, só uma coisa, quem foi que pediu para mudar? As pessoas não gostaram, a população não gostou dessa ideia de trocar Y por I, porque Y era já parte da maneira como eles viam a cidade. É essa a questão. Pronto. A conveniência político-partidária, a motivação de natureza estética e lúdica, força da tradição e do sentimento de pertença, convenção ortográfica de alcance geral, necessidade de sistematização do uso da língua. Só uma coisa, é uma sistematização? Não, ela desobedece a sistematização, velho. O enunciado disse. E ele desobedece a sistematização por quê? Pronto, já acabou isso aqui. Convenção ortográfica também é norma padrão. Não é convenção. Ele está fora da convenção quando ele escreve com Y. É exatamente isso o texto. Força da tradição de sentimento de pertença? Talvez. Motivação de natureza estética e lúdica? Lúdico é o que é divertido. E que legal, gente. Eu estou adorando desenhar com mouse, porque eu não sei desenhar com mouse. É divertido. É sobre diversão o texto? Eles estão falando que é mais divertido falar com Y do que falar com I? Pelo amor de Deus. E também não é estética. Não é porque vai ficar mais bonito. Né? É uma conveniência político-partidária. Daí aquele cara que olhou Câmara de Vereadores e não voltou no texto depois para perceber que quem pediu, quem solicitou tudo foram os paratienses, ó. É um sentimento de pertença a Paraty. Por isso, tipo, velho, não muda o nome da minha cidade, essa cidade é minha, você não pode fazer isso. É esse o motivo que leva nós a assinalarmos a letra C de sapo. Cuidado. Eu falo C de sapo, algumas pessoas acham que eu tô falando sério. Por favor, gente. Sapo escreve com C cedilha. Muito difícil isso aqui? Essas são duas questões que elas são fáceis, cara. Você associando essa técnica que o tio ensinou para vocês, a técnica de ouro, que é enunciado, nessa ordem, texto e alternativa. Às vezes você pode fazer enunciado, alternativa e texto, como a gente fez na primeira questão. Aqui, então, você aprendeu como é que a gente organiza o pensamento a hora que está resolvendo a prova. Eu vou no enunciado, vejo o que ele quer, já dou uma percebida nas alternativas e
texto para confirmar a alternativa correta. Muito bem, seres humanos, então é isso. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os enemzeiros de plantão. Nós vamos fazer uma sequência de vários vídeos olhando para a prova do Enem com cuidado, com atenção, para você chegar bem preparado lá em novembro para resolver essa prova. Então você não perde por esperar, inscreva-se no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum desses vídeos, porque como você viu, aqui não tem conteúdo superficial, a gente vai a fundo no que precisa e você sai muito melhor do que você entrou no vídeo. Um forte abraço, cabeças pensantes, aqui professor Hernandes. Hasta la vista, baby. Yeah, demais.